Boa noite, me chamo George e aqui Rebeca. Oi. E essa é Gabi, nossa mais nova, tá? Nós temos 4 filhos. Nós temos Daniel, de 6 anos, fez agora em março. Nós temos Maria, de 4 anos. Nós temos Pedro, de 2 anos. E agora a nossa mascote é Gabi, essa bebezinha que está aqui com a gente. A gente está muito feliz de estar compartilhando com vocês sobre o tema de hoje, né? Sobre como cuidar dos filhos na quarentena. E para começar, eu queria dar algumas dicas de alguns livros que para a gente marcaram bastante nesse momento de ensino dos filhos, da criação de filhos, sobre família, sobre essa temática, né? Porque essa é uma temática bastante importante da gente discutir, tá? Esse livro aqui, se você quiser dar o print na tela, chama Família, Fundamento da Nação. O Fundamento de uma Nação. É da Publicações Transforma. Esse livro aqui é muito bom porque ele trata de assunto de casamento, família e cosmovisão, propósito de Deus para a família, a visão cristã acerca das crianças. É muito importante a gente falar sobre isso. O lar como centro vital de aprendizagem, amando e servindo os outros, e por aí vai. Você leu isso, né? Uhum. E aí? Muito bom. Então, continua. Trabalho. Esse outro é O Caminho para Seu Filho Andar. Qual editora é essa? É a Nutra Publicações. Que é muito prático também. No final desse livro é interessante que ele dá alguns versículos para algumas questões práticas do que você pode fazer. Também eu acho que é uma boa pedida para quem tem interesse nessa área também, tá? Fala um pouquinho desse, meu. Esse livro é muito bom. É uma mãe, né, falando sobre a vivência dela na educação com os filhos. Ela se baseia muito no livro pastoreano, tá aí, Jorge? Uhum. E ela é muito prático mesmo. O título é Não Me Faça Contar Até 3. É da Fiel esse aqui, tá? É Ginger Hubbard, eu acho que é assim que se pronuncia. Não Me Faça Contar Até 3. Pra mim, esse aqui é um dos melhores, da Fiel. Tô terminando, tá, gente? Falta só mais 2. Pais Fracos, Deus Forte. Esse é da Elise Fitzpatrick e Jessica Thompson, que é mãe e filha aqui, tá? A Jessica Thompson mudou o nome porque casou, né? Então, mas a mãe e filha escreveram esse livro aqui sobre a graça de Deus, né? Criando filhos na graça de Deus. Diz aí também, vocês podem escrever aí no comentário se você já leu esse livro. Mas esse livro, ele fala muito sobre a graça na criação de filhos. E como nós estamos no mesmo lugar, nós estamos no estamos do lado dos nossos filhos em relação à graça, né? Pecadores. Oi? Pecadores ensinando pecadores. Exatamente. Carentes dessa graça de Deus. Então, esse livro me marcou muito, né? A gente tem uma tendência muito forte de querer trazer lei para os nossos filhos, de querer trazer peso sobre eles, que até nós mesmos não podemos carregar. Eu sei que é difícil olhar para mim quando Gabi está aqui, né? Mostrando a sua beleza, babando tudo. Mas a graça de Deus nos sustenta nisso aí, tá? E esse é o segundo melhor livro que eu considero. Os dois estão equiparados aí. Esse livro se chama Pastoreando o Coração da Criança, tá? Do Ted Tripp. E ele e o Paul Tripp, que é o irmão dele, escrevem livros muito bons, tá? E nesse livro a gente aprende a observar as ações dos nossos filhos e pastorear o coração deles, porque a ação externa ela está refletindo o que vem do coração, né? Então isso é muito forte assim,
essa questão que às vezes a gente quer corrigir um comportamento externo e não se preocupa com o coração. E esse livro da Fiel também vale muito a pena adquirir, tá? Se você já leu esse livro, né, lê de novo. E a continuação dele, né, que é o último livro que eu quero falar aqui, que é Instruindo o Coração da Criança, que ele vai tratando sobre as partes de você inserir uma cosmovisão cristã para os seus filhos, a instrução formativa, aplicando instrução formativa, e ele começa a separar, né? E esse aqui, Rebeca já leu, eu não li ainda. Muito bom mesmo. Família Guiada pela Fé. Ele dá instrução para toda a vida familiar, né? Educação de filhos, educação escolar, fé, é muito bom mesmo. Uhum. Então, gente, nesse breve tempo que a gente tem agora de live, eu queria só rapidamente, eu vou compartilhar um pouco, Rebeca um pouco mais, e aí no final, depois que a gente compartilhar um pouco, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, vocês podem perguntar que Rebeca responde. Mas o foco de hoje é a gente falar sobre o cuidado dos filhos, né? Nessa quarentena. E eu queria ler um texto, né? O texto de 2 Coríntios 5, versículo 15, para mostrar a nossa posição como pais, né? Se você não tem filho ainda, e se você está aprendendo sobre criação de filhos, se você está com interesse disso, nós precisamos entender o nosso papel, né? O mundo e essa cosmovisão secular que a gente está inserida, né? Nessa cosmovisão de hoje, eles têm um compromisso muito forte de acabar com a família. Eles têm essa agenda, né? Esse interesse. E a visão que se tem de filhos, a visão que se tem de marido, de casamento, é uma visão que é para acabar mesmo, para que você não se case, não tenha esse relacionamento, não tenha essas responsabilidades. E a Bíblia nos ensina os valores disso, né? O mundo está chamando de maldição, de gasto, de você vai perder seus sonhos, você tem um filho, você vai perder seu futuro, você se casar, não, você está muito jovem, né? E na verdade, o que a Bíblia chama de bênção. A Bíblia diz, bendito o homem que enche dele a sua aljava, né? Então nós estamos muito acostumados, tá? As pessoas olham pra gente, vocês estão jovens, 4 filhos, e vocês não quiseram curtir, não, o casamento. Mas eu não teria como curtir de outra forma. Essa aventura que nós estamos vivendo com os nossos filhos, com a nossa missão do casamento, esses propósitos que a gente está vivendo hoje na nossa família, nós entendemos que foi o design de Deus. E os jovens, a gente precisa resgatar essa visão para os jovens. O desejo de se casar com uma pessoa que teme a Deus, o desejo de honrar o Senhor na pureza, o desejo de casar com pessoas piedosas, pessoas que amam a palavra do Senhor e que querem criar filhos para a glória de Deus, né? Então, essa bebê linda aqui que está olhando para vocês aí, está lendo os comentários, né, enquanto eu falo, ela vai crescer e vai tomar suas decisões, e parte das decisões dela vai ser influenciada pelo que nós ensinamos das Escrituras, né? O Senhor, nós oramos que o Senhor alcance o coração dela, nós oramos que o Senhor alcance a sua mente e que ela venha crescer nos caminhos, mas não é nossa responsabilidade a salvação dela, mas existe uma grande responsabilidade nossa do criar nela para a glória de Deus. E o texto que eu quero ler é 2 Coríntios 5, versículo 15, diz assim, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o foco da nossa vida, da nossa missão de vida, não está em arrecadar bens, em ter prazeres nessa terra. A nossa vida é uma vida que deve ser vivida para a glória de Deus. E aí, os padrões e estilos de vida, os princípios que eu devo caminhar, não são os meus princípios, são os princípios da palavra. Então, quando eu entendo isso, quando eu sou alcançado por essa graça, eu começo a entender esse versículo e eu começo a praticar, né? Eu já não vivo mais para si mesmos. Então, um marido, ele não vive para si mesmo, ele vive para sua esposa, para os seus filhos, para que Deus seja glorificado no seu casamento. O mesmo as esposas e os mesmos filhos. Então, nós oramos que os nossos filhos sejam alcançados pelo Senhor. A gente tem orado sobre isso.
Então, até lá nós vamos ensinar, nós vamos orar, nós vamos buscar a graça para a vida deles. Nós cremos que Deus tem o Deus da aliança, né? Vai alcançar os nossos filhos, nós cremos nisso, mas nós não somos responsáveis por isso. Então, nós clamamos aquele que é o responsável, que salva, né? a nossa vida, Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter isso em foco. O nosso estilo de vida, o estilo de vida do cristão, não é um estilo de vida de conforto desse mundo, nos padrões desse mundo. Então, a nossa vida é uma vida que a gente vai estar... uma vida de entrega, de total entrega. Então, não se conforme, não fique numa vida de cristianismo onde você é o centro. Você não é o centro, Cristo é o centro. Então, quando você parte dessa perspectiva, você deixa de ser o mais importante e a glória de Deus é o mais importante na sua família. Então, com isso dito, eu queria que a gente tivesse esse foco para o ensino dos nossos filhos, o nosso casamento, a maneira como nós levamos a nossa vida, porque na prática, a nossa vida, o que as pessoas olham, né, aquilo que eu falei no começo, a visão secular olha para o povo, é que é uma vida de entrega, de sofrimento, de coisas ruins, né? Mas o cristão não, o cristão vive a vida de entrega porque Deus é glorificado com essa entrega. Então, a nossa perspectiva é diferente. Então, ter filhos, gente, ter filhos é bem trabalhoso. Ter filhos, existe muita renúncia, né? Nós temos 4 filhos, então nós sabemos da renúncia que é, do trabalho que é, nós não estamos negando disso, mas nós estamos falando do que a palavra de Deus fala, que é bênção. Então, quando a Bíblia fala, bendito o homem que enche dele a sua aljava, nós temos que acreditar nisso. Então, nós vamos crer que nossos filhos serão canais da glória de Deus para o mundo. Eles vão pregar o Evangelho, eles vão viver o Evangelho, e vão ser alcançados por essa graça, tá bom? Alguma coisa para falar? Então, guarde as perguntas para a Rebeca, tá, gente? Que ela vai responder para vocês. Eu tenho uma tendência de falar mais, então, qualquer coisa você bota aí, hashtag cala a boca George, deixa a Rebeca falar, que a gente responde. Então, agora a gente vai começar a entrar nas partes práticas dos cuidados com os filhos, que a tendência nossa, dessa geração especificamente, né? Eu não cresci assim, eu e Rebeca, a gente não cresceu com esse impacto social, né? Cala a boca, teacher. A gente não cresceu com esse impacto dos eletrônicos, como os nossos filhos estão crescendo. Na verdade, a gente não consegue ainda mensurar o impacto disso na vida de adultos, porque tem crescido, é um crescimento muito rápido. Mas nós já temos alguns estudos sobre a questão dos eletrônicos e da TV, o que eles fazem para os filhos, né? Então, eu vou deixar a Rebeca falar um pouquinho sobre isso, né? Que eu quero ouvir a Rebeca, tá vendo? Eu vou deixar a Rebeca falar um pouquinho sobre essa questão dos eletrônicos, primeiramente, para a gente entender melhor. Na verdade, a gente cresceu na TV, né? E a gente vive uma era do entretenimento muito grande, né? A gente tem em mente que a gente precisa, especialmente na quarentena, né, que tá todo mundo em casa, os pais também, a gente acha que a gente precisa entreter a criança todo o tempo. A criança precisa estar ligada, precisa estar fazendo atividades, precisa estar assistindo alguma coisa, precisa estar envolvido em alguma coisa. E algo que eu aprendi é que a gente não precisa entreter a criança. A criança pode ter um momento de entretenimento, mas isso não é o mais importante. Ela não é uma necessidade real, isso. Isso é algo da nossa cabeça, da era que a gente vive. Então, é mais uma dependência nossa do que da própria criança. E o conforto, né? Então, a dependência nossa, né? A gente... nós pais, ou tios, ou avós, ou quem tiver com a criança, nós precisamos mais da TV do que a própria criança, do celular, né? Para conforto nosso, para que a gente fique na nossa zona de conforto.
mas a gente tem visto como o ócio é importante para a criança, né? Criatividade. Quando você vai estudar, que não é o objetivo aqui, mas a gente vê como o ócio traz criatividade, como brincadeiras sem ser, como é que eu digo? Quando os Passiva. pais não estão toda hora ditando regras, criando brincadeiras, quando cria a partir delas, como elas desenvolvem mais, como elas aprendem mais questão de resolução de conflitos, vem essa criatividade. Então, assim, a gente precisa ter em mente que a criança não precisa ser entretida em todo o tempo. A gente não precisa estar enchendo o dia dela de atividades, né? Especialmente crianças que já são acostumadas com isso, né? Que tá na escola, no esporte, no idioma. Então, deve estar sendo um impacto muito grande para a família, a criança em casa, né? Esses dias todos. Então, acho que a primeira coisa é relaxar e não se preocupar que sua criança não precisa estar o dia todo sendo entretida dentro de casa. Então, tem os deveres a serem cumpridos, as crianças maiores, crianças menores, deixar rolar mesmo. Aqui em casa tem algumas coisas que funcionam demais. Nós temos pequenos, né? A gente não tem experiência com criança grande. Nosso mais velho fez 6 agora. Então, assim, nossa experiência é mais com os menores. Mas existe muita coisa que você pode direcionar que no fim a criança vai estar desenrolando sozinha. Mas eu acho que o ponto principal é esse: não pendurar a criança numa TV, não se preocupar com o ócio, ele é importante, a sua criança precisa disso. Uma caixa de sapato, que ele tá lá olhando para ela, fica sentado, fica observando, mexe aqui, abre ali, se torna uma nave espacial, e ele começa a entrar nesse mundo, e a criança, o imaginário dela é muito forte, e com isso você está despertando nela interesses. Você pode até estar despertando criatividade, composição, arte, beleza, tudo a partir de ideias que você vai trabalhando na criança. Claro que você precisa alimentar isso, né? Se ela passa 5 horas por dia na TV, ela ficar 1 hora parada olhando para a caixa é difícil. Mas se você lê constantemente para ela e ela começa a ver essas histórias a parte fantástica, né? De fantasia, Nárnia, que os meninos gostam muito de Nárnia, ele começa a dizer: papai, você é o leão, mamãe é a feiticeira, eu sou Pedro, eu sou Edmundo, e Gabi agora é Lúcia, que tem o líquidozinho que vai salvar os doentes, e começam a ficar imaginando, e sai correndo pela casa encontrando fauno, aí começa a conversar com uma boneca que é o fauno, e aí vai, e isso tudo trabalhando. Uma criança que fica passiva sentada na TV, ela dificilmente vai desenvolver isso, porque ela recebe aquelas informações, aquela pancada de imagem, né, entrando no cérebro dela, e ela fica lá passiva e fica só recebendo. Se então torna preguiçosa, né? Isso. Então, quando você vai sentar para ler, ela tem mais dificuldade. Então, elas precisam ser desafiadas nisso. As crianças precisam muito disso, tá, gente? Muitos médicos, amigos nossos, né? Tem uma amiga nossa pediatra, a primeira coisa que ela fala é: quanto tempo de TV seu filho está assistindo? Quanto tempo de TV? Porque isso é uma coisa... Tem um impacto muito grande, né? E outra coisa, aí seria outro assunto para outra live, mas eu tenho aqui o meu diácono Zé Vitor para confirmar, mas tem a questão de crianças no culto. Elas têm muitas dificuldades de concentração, elas têm muita dificuldade de prestar atenção, de ter reverência, porque elas precisam estar sendo entretidas todo o tempo. Então eu já vi em alguns lugares que os pais colocam a galinha pitadinha na hora do culto. Isso aí não deveria acontecer de jeito nenhum, né? Porque o culto público, nós estamos lá no dia do Senhor, louvando ao Senhor, e a criança precisa ser treinada. Agora, ela não vai aprender isso do dia para a noite, se ela não for treinada em casa, se ela não for trabalhada, sem chance. Só no domingo, dificilmente ela vai entender isso aí, tá, gente? Então, tudo é rotina, práticas diárias. E como o Jorge falou, se a criança já tem o hábito da TV
assim, por muitas horas no dia, o desafio que a gente lança é que você comece a tirar. Você Isso é algo mais pra gente do que pra própria criança. Nos primeiros dias é que elas vão pedir mais, né? Choramingar, fazer birra, coisas do tipo. Mas tudo é hábito. Então, se você corta e, claro, substitui, coloca algo no lugar da TV, né? Como o George falou, boas literatura, né? Leitura em voz alta, culto doméstico, brincar. Aqui em casa é algo que funciona sempre, que eu sempre tenho guardado para os momentos assim, momentos chaves, é brincadeira sensorial. Água, massinha de modelar, tinta, tudo que for de melecar é muito sucesso aqui. Então, com os nossos pequenos, né? Então, assim, tem um leque muito grande para as crianças. E no início a gente vai, faz junto com eles, mas depois de alguns dias eles já vão conseguir desenrolar sozinhos as brincadeiras. Assim. Entende seu espaço, né? Então a gente já vai entrar agora nessa questão de dicas de atividades, né? Que a gente já começou falando da questão dos eletrônicos, da TV, mas existe o iPad, o celular mesmo, né? Então... Algo que a criança gosta muito é se sentir útil em casa. Eu vejo isso demais aqui nos meninos, o desejo muito grande de servir, de participar, de ajudar do jeitinho deles, né? Então a gente busca, não é sempre, mas a gente busca envolvê-los nas atividades de casa. Colocando a mesa para uma refeição, tirando a mesa, lavando a louça, ajudando em algum alimento para poder servir, no suco, dobrando lençol, dobrando pijama, e a gente sempre junto, né? A gente não joga as crianças e diz, vai lá e faz, porque não é o momento para isso. E um problema que tem em relação a essas ajudas de casa, tá? É que às vezes a gente faz do nosso jeito e o nosso jeito a gente já tá acostumado, já é bem mais rápido, então a gente vai perder mais tempo com a criança do lado, né? Porque a gente tá orientando, então tem que ter muita paciência nesses princípios, inicialmente, mas quando a criança entende que faz parte, nossa, é incrível. Nossa filha, ela quer, se a gente disser, filha, lava a louça, ela corre para lá lavar a louça. Ela derrama água no chão, às vezes, né, a gente deixa só lavar o copo de plástico, é claro, não lava a faca, né, 4 anos ela tem, então ela lava o copo de plástico e tal, tá até pegando um prato de vidro já, né? Então ela já começa a participar nisso, mela tudo, mas a gente vai fazer o quê? Ficar brigando? Não! A gente limpa, agradece a ela pela ajuda, diz que a ajuda dela foi preciosa e está contribuindo com a nossa família. Daniel já não gosta tanto de lavar louça, então ele precisa ser mais estimulado em relação a isso. Só que ele gosta de colocar a mesa. Então a gente vai tentando ajudar que as crianças façam parte disso, né? Para que eles possam estar juntos e servir, né? E precisa servir. Então, uma criança de 8, 10 anos, ela tem total capacidade de fazer isso. Colocar roupa no cesto de roupa suja, sim, ou na máquina de lavar. Tudo isso é atividade, né, mãe? Tudo isso. A gente não pode fazer pela criança o que ela pode já fazer. Então, vestir a própria roupa, né? Escovar os dentes, tomar banho. E elas gostam muito. Eu gosto de afirmar, eu digo, Maria, Dandã, mamãe gosta muito quando você ajuda a mamãe. Você está cooperando para o funcionamento da casa. E Maria fala, mamãe, eu gosto muito de ajudar. Daniel também gosta. Antes ele era mais difícil, mas hoje ele é super quer se envolver. Sim. No final, assim, são os nossos filhos, né? É a rotina que a gente colocou, a gente entendeu que essa seria o melhor. Isso. E eles... Tipo, eles têm que obedecer, eles vão obedecer, né? E a gente vai ensinando sobre a alegria de obedecer, né? Isso. Não é, tipo assim, se você sentir vontade, meu filho... Claro, os pais têm autoridade sobre os filhos, tá, gente? Então, a gente não pode deixar que uma criança de 4 anos sinta a sua vontade. Ela não vai sentir dela essa vontade. Ela precisa ser direcionada e ser treinada. Então, o momento do culto no lar, a criança diz, não, eu estou brincando, não estou com vontade, e o pai diz, é verdade, eu tenho que respeitar, né? Não, a gente tem que respeitar, respeitar, assim, as vontades delas no que a gente pode, mas no que a gente não pode, a gente tem que dizer, filho, esse é o momento, não tem negociação, a gente precisa sentar aqui e aí a gente vai ter o momento do culto.
E você vai dar o procedimento do culto junto com eles, né? Então, Mas quando, assim, eu tenho visto quando a gente tem uma rotina fixa, firme, eles cooperam demais. Quando é sempre aquele processo para a hora de dormir, eles não vão dar trabalho para adormecer e pegar no sono, dificilmente. A não ser que haja alguma mudança, alguma coisa assim, é normal. Na hora da refeição também, ou na hora... Dificilmente eles vão cooperar se você tem aquela rotina habitual, né? E vai virar um hábito para eles também. Então, há mais probabilidade de cooperação, né? Do que normalmente serem rebeldes. Eles têm, claro, os momentos de desobediência, birra e tudo, mas... Alisson está até falando. E sobre as punições? Alisson perguntou aqui. E sobre as punições? O que é que a Bíblia fala? A gente não tem... Resumo aí, Jorge. Que aqui o foco é outro. Tá. Resumindo, a gente não tem opção em relação a isso, tá? Então, a correção é de acordo com o que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre a vara. Só que a gente pode ser uma varinha física ou o chinelo em si, né? Talvez até... A gente já teve irmã, a nossa... Como é o nome dela? Simone Quaresma, que ela comentou sobre isso no Instagram e foi perseguida veementemente, assim, foi bem incisivo o pessoal. Mas a Bíblia nunca fala de violência. A Bíblia nunca fala de espancamento. A lei brasileira nunca fala de espancamento. A gente não deve espancar os nossos filhos. Nunca deve ser com raiva. Nunca deve ser com... Até muitas vezes, nós somos pecadores, os pais. Então, por não termos condição, às vezes, de Rebeca, por favor, você precisa ir lá porque eu não estou bem. E ela vai corrigir com amor, com graça, mais a disciplina, né, no bumbumzinho deles, e ora junto com eles, e ensina sobre, né, outra coisa importante também é não disciplinar a criança por um capricho meu, né, ele é disciplinado quando ele quebra uma lei do Senhor, né, então, se a gente deu alguma regra específica, ele está intencionalmente desobedecendo isso, ele está desonrando os pais. Então, aquele papo de pais chegar, eu já ouvi alguns pais dizendo assim, eu amo demais o meu filho para bater nele. E isso aí é uma falácia, você está amando mais a você mesmo. Porque um pai de bom, né, uma cabeça boa, nenhum pai quer que o filho sofra, né? Então a gente não gosta de bater no filho, a gente não gosta de corrigir. Então, na verdade, esse discurso de eu amo demais o meu filho para corrigir ele, na verdade, eu me amo demais e eu não quero eu ter o sofrimento de ver o meu filho sofrer, entende? Então, a gente está corrigindo para que o seu coração não seja lançado no inferno. A Bíblia diz que quando a gente deixa de disciplinar os nossos filhos, a gente está lançando sua alma no inferno. Então, nós temos que temer a Deus. Nós temos que obedecer ao Senhor. Eu não tenho opção em relação a isso. Eu acredito assim. A Bíblia me manda corrigir e a minha função como pai, eu estou fazendo isso em obediência a Deus. Eu estou sofrendo. Quantas vezes eu corrigi os meninos e saí fiquei bastante triste, eu chorei, porque eu não queria fazer isso, mas eu entendi que eles precisavam disso para que o coração deles, né, eles precisam dobrar a sua vontade aos pais, para que eles, vendo os pais, quando eles escutarem a voz do Senhor, eles possam seguir a voz do Senhor, tá? Então vamos voltar para a questão de atividades. Quanto mais estímulo, Gabi está falando, quanto mais estímulo para a independência e participação das crianças nas atividades do dia a dia, melhor o desenvolvimento como um todo. Verdade. E vindo mais de você, né, Gabi, que tem experiência nessa área, com crianças. Alguma dica para crianças especiais? Não, eu não tenho, assim, nenhuma experiência, só do que eu escuto falar de outras mães, mas eu acredito que, dependendo do nível do desenvolvimento da criança, é envolvê-la também. Envolvê-la no lar. Nusca? Oi, Nusca. Envolvê-la no lar, estimular, como você já faz muito bem. Eu super acompanho as atividades que você faz. E com Elias, Elias, né? E eu acho que você está fazendo um ótimo trabalho.
Porque, assim, eu imagino que criança especial demanda muitas terapias, muitos estímulos, e ninguém melhor do que a mãe e o pai, e os irmãos para dar esse estímulo. Eu acho que o lar é o melhor ambiente para a criança estar, e não fora dele. Então, eu acredito que essa quarentena está sendo muito bom. George. Desculpa. Muito bom nesse sentido, de tá todo mundo convivendo, né? Assim, especialmente para aqueles que trabalham muito. Mas o melhor lugar para sua criança estar é com a família. É convivendo com os de casa, com os irmãos, com o pai, com a mãe. É, digamos que, a socialização mais importante que os seus filhos precisam, que os nossos filhos precisam. E por não estar podendo sair de casa, digamos que eles ficam um pouco mais agitados, né? Porque não pode descer, não pode ir para um parque, não pode correr assim na rua. Então a gente tem que acabar criando coisa dentro de casa, né? Para que eles gastem energia, que tem de sobra. Então a gente pensou, tá fazendo algumas coisas, pensou em outras para poder compartilhar aqui. E a gente fala sobre ter graça com os filhos, mas nós precisamos dessa graça, porque a gente tá irritado também às vezes. Sim, com certeza. A gente tá dentro de casa 10 dias, né? Confinado. Um com o outro. Então, não temos que esquecer. Às vezes os pais olham nós já somos perfeitos, né? Nós precisamos de muita graça. E como eu li no começo, nós precisamos viver para o outro, né? Para servir. Então, precisa ter muita graça aí, tá? Então, eu vou dar algumas dicas aqui. Ajudar nas atividades de casa, a gente falou. Aqui em casa a gente fez uma amarelinha na sala, pegou papel colorido e colocou com durex mesmo no chão, aí pegou uma bolinha de papel e fica jogando, brincando de amarelinha. Os meninos amam. Pedro, de 2 anos, ele jura que ele tá pulando lá certo, mas é muito engraçado. Então é uma diversão assim, né? Vai o pai, vai a mãe, aí bota a Gabriela para ir assim pulando a amarelinha dela. Então a gente vai brincando junto com eles. Tem um banho de balde, né? A nossa piscina particular. A gente colocou 3 baldes no box do banheiro. Aí levou as bonecas de Maria, que tinha que dar banho nelas, os dinossauros de Pedro, os bonecos de Daniel. Aí fica todo mundo dando banho lá com a buchinha e o sabão. E eles passam assim 2 horas fácil, um passando pro outro e devolve, vai, pega o pote do shampoo, enche de água e diz que tá dando banho. E isso aí gera uma brincadeira ótima, de muito tempo mesmo, tá? Então, essa questão, deixa eu passar aqui, pit stop, de banho no balde, de dar banho nos bonecos, deu muito certo mesmo. A questão do culto no lar é importante também. A gente precisa voltar à frequência 100%. Mas o culto no lar, algo breve, né? Você canta, né? Se você toca um instrumento, é legal. Aqui em casa eu toco instrumentos, então eu pego um chocalhinho, aí dou para um tamborzinho para o outro. Aí fica cada um, agora só Daniel, aí ele vai, participa do momento louvor, 2 músicas, 3 no máximo, uma leitura da palavra breve, um parágrafo, 4, 5 versículos, a gente lê, eu explico para eles rapidamente, né? E é como se eu falo como se eles fossem, se eles literalmente entendessem, né? Outro dia a gente estava orando e Daniel, de 6 anos, começou a orar: Senhor, nós precisamos da tua graça, porque nós não conseguimos nos livrar do mal que habita em nós. Nossa, que profundo, né? Que algo teológico, né? Mas ele foi repetindo tanto, a gente foi repetindo tanto o evangelho para eles, né? Falando de Paulo. A gente teve um dia que foi engraçado, que a gente leu Colossenses, e eu fui dar o contexto. Paulo estava na prisão em Roma, e ele estava escrevendo para o povo em Colossenses, e não sei o que, e vamos orar. Aí Daniel começou a orar: Pai, liberta Paulo, ele está preso, ajuda ele. Mas foi muito engraçado, porque ele está escutando. A gente pensa que não, mas as crianças escutam. Então, e nós não somos responsáveis pela salvação dele, nós somos responsáveis pela pregação. Então, nós temos que inculcar mesmo nele, repetir, fazer memorização de versículos. E a gente faz música, aí volta, e brinca, e vai arrumar maneiras de como a gente pode treinar isso aí, tá?
Uma verdadeira congregação, Garnier, é isso mesmo. Então são 6 aqui em casa. Tem na verdade não, existem vários tipos de catecismo para crianças, né? Escolher um, memorizar com eles, fazer uns cartõezinhos, pendurar em casa, para eles o visual é pintarem, importante. eles adoram. Então, o culto online é importante. Devocional com o filho que sabe ler. Eu comecei com o Daniel, né? Ele quando tinha 4 anos para 5, ele começou a ler bem e escrever. E aí, a gente fez uma formatura de ABC para eles e ele ganhou uma Bíblia nessa formatura. Então, desde quando ele começou, que ele ganhou essa Bíblia, ou um pouquinho antes, a gente começou uma devocional, eu e ele. Né? Pode ser a mãe e o filho, não tem problema, ou o pai e o filho, mas nessa devocional eu sento com ele 10 minutos. Eu leio também um pouco mais de versículos, 15 versículos com ele, explico rapidamente e a gente escreve esse versículo. Então, a gente está lendo Mateus, a gente está em Mateus 19, 20 agora, mas a gente lê uma porção do capítulo, explica, e ele escreve um versículo e uma frase. Então, um versículo que a gente leu, e nesse versículo a gente vê que Jesus é a salvação para os homens. Então a gente entendeu isso do versículo. Então a gente escreve o versículo, escreve o que entendeu do versículo, ora junto, acabou a devocional. Só que é bem simples, né? Isso que a gente faz com a criança. Só que você fazendo isso todos os dias, você vai olhar o caderno dele de devocionais e o fato de sentar o pai com o filho, a questão da afetividade, do coração se abrir, você está criando laços de relacionamento, você está inculcando a palavra de Deus e fazendo o mais importante que o pai deve fazer com o filho, que é ensinar a palavra. Então, esse tempo 1 a 1 com o filho, né? Se for o seu caso aqui, que tem muitos filhos como a gente, se forem mais velhos, vocês podem dividir as tarefas, o pai e a mãe pegam uma parte dos filhos, mas se for 1 ou 2 filhos e dá para fazer só o pai ou só a mãe, também, né? Seria interessante. Ler livros, né, fazer uma cabana na sala, colocar um lençol, juntar as cadeiras, e nós vamos entrar agora. Então, quando você diz que vai entrar numa cabana e a gente vai entrar nesse outro local, a criança fica assim com uma expectativa, né? E você pega uma lanterna e começa a falar, estamos agora no mundo de Nárnia. E, nossa, isso aí para a criança é incrível, né? A gente tem beliche aqui no quarto, então a gente coloca o lençol assim tapando, e aí quando a gente entra lá, que a gente entrou nesse novo mundo que está lendo para elas. Então, isso aí é incrível. Deus falou o quê? Me abençoou isso. Nós não somos responsáveis pela salvação dos nossos filhos, mas pela pregação aos seus corações, verdade. É difícil isso, viu? É difícil. Tem dia que eu choro aqui, meu Deus. Porque a gente quer fazer algo, né? A gente quer, mas a gente sabe que não é a gente. É difícil isso. Depender do Senhor. E aí, gente, aguenta aí, tá? A gente tá terminando. Ler livros fantasiados de personagens, botar o paletó, a gravata, e tudo mais. Vocês estão memorizando versos em inglês? Não. Eu não. Não, eu sou professor de inglês e eu comecei a falar inglês com o Daniel quando ele tinha 1 ano e eu achei estranho para mim, tá? Tem gente que fala sem nenhum problema, mas eu achei estranho, meio que traindo minha cultura. Então eu comecei a brincar com ele em inglês. Então, no momento de brincadeira, eu comecei a falar inglês com ele e hoje ele fala muito bem, ele entende muito bem, ele entende mais do que fala. Então, quando eu dou direções para ele em inglês, ele responde essas direções e tudo mais. Se eu estivesse falando 100% com ele em inglês, talvez ele tivesse mais fluente. Só que eu entendi, eles não vão deixar de falar inglês, né? Ele tem 6 anos, ele está muito bem no inglês, entende muitas coisas. Então a gente está fazendo isso. Então eu leio, no momento de leitura da noite, eu leio uma história para eles e sempre leio a Bíblia em inglês para eles. Então eu leio um capítulo, um salmo em inglês e fico repetindo, né? Acho que ler ajuda muito, cantar. A gente tem muito livro em inglês. Então, Maria e Pedro já sabem algumas coisas pela leitura. Leitura em voz alta. Muitas vezes a gente nem traduz e eles já entenderam ali o que é que significa. Leitura em voz alta e música ajuda muito mesmo. Daniel fala inglês melhor que eu. Melhor do que eu também. Ele já corrigiu Rebeca, tá? A pronúncia. Ele fez, não, mamãe, essa palavra que você tá lendo não é assim, não. É assim. E ele tava certo. Mas voltando aqui. Fazer dia de apresentação, as crianças apresentarem algo, mostrar o brinquedo, mostrar
uma música, um A versículo. própria história que aprendeu no devocional, Nossa. eles amam interpretar, Show né? de talentos, né? Entre aspas. Interpretar uma cena da Bíblia, uma história que eles aprenderam, e a gente junto, Uhum. e eles vão fixar muito mais, assim. A gente falou sobre a questão da TV, mas você pode pegar a TV para algo educativo. Então você pode fazer exercício. A família toda vai fazer exercício físico. A gente está tentando, a gente não conseguiu. Pegar um canal de YouTube, né? Que faz aquelas exercícios, Atividade física, atividade física e juntar todo mundo para fazer. Esse é um bom exemplo também. Aprender uma língua junto. Você pode seguir um Instagram de inglês, um canal de YouTube de inglês ou outra língua. Ficar tentando memorizar versículo em outra língua. A quarentena tá oferecendo aí milhões de cursos gratuitos, né? Eu não consegui fazer nada e eu não sei vocês, mas é uma oportunidade também. De repente tem algo que possa ajudar vocês aí em alguma lacuna que vocês estão precisando em casa, né? Então, e tem também a questão do xadrez, jogos, né, que vão trabalhar lógica, trabalhar... Baralho, dominó. Aqui funciona demais, assim, massinha de modelar. Eu deixo escondido. Eu tenho alguns brinquedos que eu deixo escondido, não deixo à vista deles, porque é algo que eu sei que vai acionar. Quando é algum momento... Uma carta na manga, né? Uma carta na manga. Que eu sei que eles estão meio que precisando de uma direção, eu chego com a massinha, pronto. É horas na certa, assim, eles brincam muito. Pintura, lápis de cor, canetinha, aquarela, adesivo. Olha, também se eu der um monte de figura e tesoura e cola, pronto, também. Rende muito, muito aqui em casa. Essa questão, por exemplo, Edilson chamou a gente para falar aqui e dar dicas também. Tem uma coisa, a gente faz ensino domiciliar, homeschooling, né? Então, alguns pais, a gente entende que estão acostumados com os filhos na escola, tá? E tudo bem por isso, não tem nenhum problema com isso. E quando os filhos estão em casa 100%, às vezes faltam ideias. Pra gente, essa quarentena não mudou, quer dizer, mudou bastante coisa porque a gente faz muita atividade fora. Então ele tem aula de futebol, ele tem o estudo bíblico com os colegas, ele tem aula de várias coisas. Então quase todo dia a gente tá meio que saindo, né? Vai para casa da avó, a casa da tia, e vem aqui, e volta ali. Então a gente tá muito fazendo coisas no Jardim Botânico e vai fazer atividades. Então tá sendo diferente pra gente que eles estão só em casa. Mas assim, não é tão diferente quanto uma família que tinha um filho na escola o dia inteiro, por exemplo. Então é bem desafiador para uma família dessa. E a gente entende que essas ideias pode ser que ajude. Mas tudo isso, para você ter ideia, a gente está desde sexta passada, né, de quarentena dentro de casa. A gente assistiu com eles 2 filmes na TV. O resto não teve assistir filme. E eles não ficam cobrando, eles não ficam... Ai, por favor, eu quero ver TV e não sei o quê. Não ficam, eles naturalmente se levantam, sentam, pegam um livro... Pedro jura que lê e ele pega o livro lá e está tentando ler e fica olhando para ele um tempão e eles ficam criando brincadeiras, criando ideias. Um é o pai, outro é a mãe, outro é o filho. E aí vai, né? Essa aqui vira bonequinho de todo mundo. Então, não é que a gente fica forçando, não veja TV e tal, mas é algo natural. Algo que ficou natural porque foi treinado e tudo é hábito, tá, gente? Então, se você forma o hábito no coração, na criança, ela vai ter isso aí facinho e vai acostumar. E para formar o hábito, a gente não pode jogar as crianças. Nós precisamos ir com elas, fazer com elas, dobrar o pijama com elas, escovar os dentes com elas. No começo dá trabalho, mas depois fica mais flui, né? Formar esse caminho com elas. Depois que elas estão habituadas nesse caminho, elas irão naturalmente. Mas nesse início, elas precisam da gente, né? Especialmente... que é o nosso caso com os menores. Com os grandes, então, se foi formado esse hábito, vai ser facinho mesmo. Se você tem filhos grandes e pequenos, os grandes podem ajudar com os pequenos, lendo um livro, brincando junto e assim vai. Isso. Vamos, se alguém tiver alguma pergunta pra gente finalizar, a gente puder responder, escreve aí. Tchau. Vamos ver se já tem alguma pergunta que a gente não viu. Uma verdadeira congregação.
Legal. Não, porque foi vendo e foi falando. É. Tá, então vamos, já que não tem perguntas, graças a Deus, para Rebeca responder. Querem mais quantos filhos? Que pergunta, hein? Estamos... Não estava no script essa aí. É. Esse momento agora, com a recém-nascido, não é um bom momento pra gente conversar sobre isso, mas a gente gosta muito de filho. Como vocês fazem com briga entre irmãos? Gente, o Senhor trata muito o nosso interior com isso, viu? Quem tem irmão, quem cresceu com irmão, sabe? Olha as caixinhas de perguntas também, importante. Eu acho que essa é interessante. Tem aqui. Vocês fazem rotinas diárias já? Peraí, já. Você joga pra lá, né? Se apertar. Não. A gente já falou sobre rotina. A rotina é muito importante para criança, para adulto também, mas tem adulto que diz que não precisa, mas a criança ela gosta de saber o que vai acontecer. E como eu falei, elas cooperam muito quando já sabem o que vai acontecer. Vocês colocam os mais velhos para ensinar os mais novos. Sim, Em não? algumas coisas sim, né? Porque todos são pequenos, mas tem uma coisa ou outra que... Muita coisa assim, Daniel tá lendo, aí Pedro quer ficar junto, aí eu tento abrir o caminho para que Dandan leia para Pedro ou para Maria, alguma brincadeira. Vamos envolver Pedro também, que Daniel e Maria brincam muito junto e não quer envolver o menor. A gente, como pai e mãe, tem que pedir muita sabedoria ao Senhor para... uma vez eu ouvi essa expressão e eu gostei muito, para azeitar, colocar azeite na relação entre os irmãos, né? Fazer com que eles vejam o que um pode acrescentar ao outro, como eles podem estar juntos e ser mais divertido e eles fazerem mais coisas, porque é mais legal estar junto do que sozinho. Daniel tem mais tendência a querer brincar sozinho, ele gosta muito de fazer tudo só, do jeito dele. Mas Maria veio pra virar a vida dele de cabeça para baixo, né? Porque Maria, ela necessita de gente perto dela. Então ele hoje já aprendeu mais a estar brincando em conjunto, né? A dividir, a compartilhar, a ler junto, a pintar junto. Hoje eu já vejo ele chamando Maria para brincar com ele. Então, nossa função como pai e mãe é colocar azeite na relação entre os irmãos. E tem a questão também de ele ensinar sem querer, né? Tipo assim, o nosso mais novo, Pedro, ele aprende muito da rotina da casa olhando para os mais velhos. Então a gente não precisou ensinar muita coisa para Pedro em relação a algumas diretrizes da casa, porque ele já entendia como os mais velhos iam, né? O mais velho teve ciúmes do irmão. Acho que... A gente não potencializou muito esse assunto de ciúmes. A gente meio que tentou tratar mais naturalidade, para não se tornar uma grande coisa. Mas Daniel, quando Maria nasceu, ele tinha uma necessidade muito grande de estar perto de Rebeca, porque Rebeca dava muita atenção para Maria bebê. Então, o que é que acontecia? A gente, intencionalmente, quando eu chegava do trabalho, eu ficava mais com Maria, com a bebê, para a Rebeca suprir a necessidade de Daniel. Então, tá tocando. Então, essa necessidade, Rebeca supria e aí ele começava a entender mais que estava chegando o irmão. Família amada, Gabi. Mas algo que é muito importante é envolvê-los no processo, não separar. Nasceu um nenenzinho, então eu vou ter o meu tempo com o neném, fica as crianças aí. Eu acho que é importante unir, eles se sentirem parte, que eles podem beijar o irmão, podem brincar com o irmão, podem envolver o irmão. Eles pedem para ver a troca de fralda, para ver o banho. E a gente finge que eles estão levando a criança também. Eu fico pegando o Gabi aí, bota lá, Pedro, aí eu já levo. Obrigado, filho, por sua ajuda. Pega ali, por favor, a pomada. Nossa, eles amam isso. Bota o bebê no colo deles. Não fica com um pantinho desse negócio que não pode beijar no rosto, que não pode beijar na mão. Porque é irmão e eles precisam se sentir parte, né? Então a gente tenta uni-los nesse processo para que eles não se sintam escanteados. Vocês já estão com rotina de homeschool com o Daniel e Maria ou só o Daniel? A fase de oficial, né?
que digamos assim, de... A educação formal. Educação formal, essa palavra. Vou começar esse mês com o Daniel. Na verdade, eu ainda não fazia. A gente fazia, digamos que a fase pré-escolar, mas não era nada, assim. Não é nada não, mas é muita coisa. A questão Não fonética, é nada formalizado. Treinamento fonético, trabalhar com eles os fonemas do alfabeto. Então, eles vão ver a letra. Toda essa questão de alfabetização deles, mas no homeschool é meio que um estilo de vida, porque você vai aprendendo com tudo que você está vivendo e tudo mais. Então, normalmente, eu tive muito desafio para entender isso por causa da minha mente escolarizada. Então, eu queria que ele sentasse, tivesse a aula, intervalo, hora do lanche, sabe? Coisas assim que não acontece no homeschool. Mas a parte formalizada de sentar, fazer atividade, aprender, vai começar agora em abril. Mas ele já lê, Daniel, ele tem algumas facilidades para essas áreas. Questão formal de leitura e escrita, tá? E quando eles brigam, aqui eles têm muita diferença. Aqui eles têm diferença de 3 anos e têm brigado muito por objetos. Na verdade, o que você vai observar é que não é um problema do brinquedo, é o problema do coração egoísta, é o pecado, né, que está no coração. Então, o que a gente quer tratar não é um brinquedo, porque se você tira o brinquedo e disser, você vai perder o privilégio de brincar com esse brinquedo. Vamos tirar o brinquedo, já que estão brigando. Vai aparecer outro brinquedo que eles vão brigar também. Então, a gente tem que ter essa percepção do coração, que o problema nosso é o pecado no coração. E que somente a graça a graça de Jesus, somente Jesus que nos dá essa capacidade para ser transformado. Então, por isso que eu falei desse livro sobre a graça e desse livro sobre pastorear o coração. Porque nesse livro Pastoreando o Coração, a gente vai ver a inveja, a gente vai ver a ganância, tudo no coração com atividades práticas, né? Coisas pequenas. Eles estão interessados no boneco, no carrinho, Então vai ser sempre assim, sempre vai ter alguma coisa. Precisa ensiná-los diariamente, não só nos conflitos, a servir uns aos outros. Isso. Aprender a servir o irmão. Então, aproveitar, sem ser o momento da briga. Daniel, aproveita e traz água para Pedro também, que ele tá pedindo. Por que você não chama a Maria para brincar com você disso? Especialmente esses momentos que já tá em paz, aproveitar para um servir ao outro, um ajudar o outro. E esse, na verdade, é o conceito de disciplina bíblica, tá, gente? Disciplina bíblica não é somente a disciplina corretiva. É uma disciplina, ela é instrutiva também. Então, os pais precisam estar muito ligados. A gente só quer corrigir, só quer apagar a fogueira. E não treina o coração da criança, não ensina, não ministra o coração dela. Então, a gente tem que fazer perguntas pro coração e não perguntas específicas. Tem gente que faz, quem pegou primeiro? Quem pegou primeiro não resolve o problema do coração. Então tem que ter muita graça aí e tá sempre voltando para Cristo. Eu sempre, nos momentos de disciplina, de correção, quando um gritou com o outro, puxou o cabelo do outro, bateu a cabeça na parede, puxou o boneco, coisas desse tipo, a gente vai ver que ele não estava amando o irmão mais do que ele mesmo. E a Bíblia nos ensina isso. Filho, e a gente tem um momento de ministrar aí. Filho, você não consegue fazer isso sozinho. Sabia que você não consegue? É muito difícil. Papai também não consegue. Quantas vezes e a gente se coloca nessa postura, eu estou do lado do meu filho. Eu preciso dessa graça, meu filho. E Deus me alcançou por causa de Jesus. Então, por causa de Cristo, Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E a partir de agora, a sua graça nos capacita a amar o próximo, a fazer o bem, por causa dele, do que ele fez na cruz. Mas meu filho tem 3 anos, ele não vai entender. Mais uma vez, lembra disso, não é sua responsabilidade essa. O Espírito Santo, ele age com quem ele quer, na idade que ele quiser, ele é Deus. Então, não é sua responsabilidade, não é minha responsabilidade isso. A sua responsabilidade é continuar pregando. Então, toda vez que você corrige, você pastoreia o coração da criança, você ministra, você ensina. Mas isso, gente, dá trabalho. Isso, você precisa estar sendo constantemente lembrado, você precisa ser ministrado. Quantas vezes eu tô precisando dessa ministração na minha alma e no meu coração, que eu não tenho condição de fazer, e eu tô lá pregando para ele, e eu digo, meu filho, nesse momento mesmo, eu quero te pedir perdão, porque eu agi dessa forma com você, e o Espírito Santo está me mostrando isso e isso, tá? Então é muito, muito interessante isso.
mostrar os livros novamente, por favor. Pais Fracos, Deus Forte, da Fiel. Pastoreando o Coração da Criança, Ted Tripp. Família Guiada pela Fé. Instruindo o Coração da Criança, que é a continuação do Pastoreando o Coração da Criança. Não Me Faça Contar Até 3, da Fiel também. O Caminho para o Filho Andar. E Família, Fundamento de uma Nação, da Publicações Transforma. Esse aqui é muito bom também. Tem aquele Douglas Wilson também, né? Tem o de Douglas Wilson, que é Futuros Homens, Casamento. Toda a série dele de famílias é muito boa também, de nada. Tá? Na educação formal, vocês vão usar Charlotte Mason... Não. Acho que escrevi errado. Charlotte Mason ou clássico. Nós estamos para fazer com o Daniel esse ano o clássico, o Classical Conversations. Que aí seria outra live, né? A gente tem que combinar outra live aí pra gente conversar sobre homeschooling. Que essa foi mais sobre filhos e tudo mais. Gente, então acho que é isso, tá? A gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço a... Tem um livro... Tem também o livro Limites para Ensinar os Filhos, do Henry Cloud. Você já leu esse? Não. Eu não conheço esse, então... Mas o nome parece ser interessante. Obrigado aí pela dica, eu vou anotar aqui. Rodrigo Souza, um abraço, meu amigo de longas datas. Então, gente, eu quero agradecer aos irmãos da IPBE, da nossa casa, né? Nós somos da IPBE, nós queremos agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre filhos, né? Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente, e a gente vamos passar por essa quarentena servindo a Deus, servindo a nossa família, louvando ao Senhor. E é isso aí, tá? Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau. Valeu. Valeu. Valeu, Guto. Um abraço. Encerrar. Compartilhar no story. Nossa.